Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus permaneça repousada sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Estamos hoje no nosso segundo dia nesta campanha de oração, de jejum e de consagração em prol da nossa vida como um todo, em prol de tudo aquilo que envolve a nossa vida, rodeia e norteia a nossa vida, nossa família, nossos filhos, nosso casamento, nossos projetos, nossos sonhos, nossos desejos, os desejos de conquistar, tudo aquilo, nossa saúde. E nós estamos hoje nesse segundo dia. E para esse segundo dia, a palavra que o Senhor Jesus nos direcionou para hoje, ela se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 51, o verso de número 10 e o verso de número 11. O Salmo de número 51 é o salmo que fala do encontro entre o profeta Natã e o rei Davi. Quando Davi é confrontado ali pelo seu pecado, ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende do seu pecado e no âmago, no mais profundo, da expressão ali dos seus sentimentos, ele se permite a escrever esse salmo lindo. E o verso 10 e o 11 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, um espírito reto. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. Palavra de Deus para o nosso coração hoje é sobre arrependimento e purificação. O arrependimento, ele é uma mudança profunda e contínua, tanto da mente quanto do coração e da vida, que envolve reconhecer o pecado, afastar-se dele e buscar a Deus para alcançar, o perdão e essa purificação, essa limpeza de alma, de espírito. Em contrapartida, a purificação, ela é o resultado desse arrependimento sincero, genuíno, verdadeiro. Um processo constante de limpeza espiritual que leva à renovação espiritual e ao perdão divino. Lembrando e frisando que arrependimento não é remorso. Remorso é um tipo de sentimento que até parece arrependimento. Só que o remorso, ele é um sentimento momentâneo, passageiro. A pessoa até se arrepende no momento, mas passado dias, algum tempo, ela volta a praticar aquele mesmo erro, ela volta a ceder àquela tentação. Então, arrependimento não é remorso. Arrependimento é para a vida toda e remorso é momentâneo, é passageiro. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 31 e 32, está escrito assim, Jesus respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então o Senhor Jesus veio nos chamar ao arrependimento, fazer uma autoanálise da nossa vida, passar um raio-x pessoal, individual, e fazer uma autoanálise a respeito da nossa real condição. Então, para nós entendermos esta palavra de Jesus, nós temos que compreender que arrependimento, primeiro, é uma mudança de mente e de coração. O arrependimento genuíno, ele é mais do que um sentimento de culpa. É uma transformação interna que leva a uma nova visão, a uma nova perspectiva sobre Deus e sobre o pecado. E essa ação, ela é impulsionada pelo amor a Deus e pela obediência à sua palavra e aos seus mandamentos.
Em segundo lugar também, arrependimento é uma prática diária, não um evento único, mas uma prática diária que envolve humildade, confissão e busca contínua pelo perdão de Deus e pela nossa purificação, na carta de 1 João, capítulo 1, versículo de número 9, está escrito assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Então o arrependimento, ele é uma prática diária. Todos os dias nós nos arrependemos, todos os dias, de forma humilde, nós buscamos pelo perdão de Deus e nós buscamos por essa purificação, por essa limpeza espiritual, essa limpeza da nossa alma, essa limpeza que vai no mais profundo da nossa alma e arranca todas as raízes de desejos, sentimentos, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não nos agrada, tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que é reprovado aos olhos do Senhor. E arrependimento também, em terceiro lugar, ele é um ato de fé. Ele inclui o reconhecimento da expiação, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e o exercício da fé para se afastar do pecado, buscando a Deus para obter esse perdão, buscando a Deus para obter esse perdão tão essencial para a nossa vida. Porque eu aprendi um dia, ouvindo um sábio homem, que o que vai condenar o homem ao inferno não é o pecado que ele pratica, mas o perdão que ele rejeita todos os dias. A palavra do Senhor diz que nós temos um advogado, e esse advogado, ele intercede por nós. Esse advogado, ele intervém pela nossa vida, e o nome desse advogado é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o autor e o consumador da nossa fé, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós falamos um pouco sobre arrependimento, eu quero falar um pouco agora sobre purificação. O que é a purificação? O salmista, no Salmo 32, no verso 5, ele diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A purificação faz parte desse entendimento, esse entendimento que o salmista diz que não encobriu, ele não escondeu o seu pecado, as suas culpas, as suas faltas. Antes ele escolheu buscar e confessá-las ao Senhor, confessar as suas transgressões, os seus pecados ao Senhor, confiante e certo que o Senhor pode e tem poder de perdoar a culpa do pecado, perdoar o nosso pecado. Então nós precisamos entender que essa purificação, ela primeiro é o resultado do arrependimento. A purificação é a consequência do arrependimento, um ato divino que limpa o indivíduo, a pessoa arrependida, de toda injustiça, e olha que maravilha, renova, traz renovo. Talvez você que está ouvindo esta palavra, você precisa urgentemente de um renovo na sua alma, de um renovo na sua vida, de um renovo no seu casamento, de um renovo no seu relacionamento, de um renovo nos seus negócios e principalmente de um renovo na sua vida com o Senhor. Então, busque pela purificação esse resultado do arrependimento e também renovação enquanto processo de purificação que transforma os sentimentos e intenções, consagrando a pessoa para ser um templo renovado, permitindo que ele exerça
um arrependimento verdadeiro e genuíno. Precisamos guardar isso, que a purificação, ela é uma renovação. Essa renovação é o processo de purificação que transforma os sentimentos e intenções do nosso coração. Purificação também traz para a nossa vida perdão e graça, né? Ao sermos purificados, somos perdoados e somos agraciados. Ao buscar a Deus com o arrependimento, a purificação acontece através da sua graça, que perdoa e limpa a nossa alma, trazendo a alegria e trazendo uma consciência limpa e a esperança de um recomeço. Ei, o Senhor tem um recomeço para a sua vida. Ainda não acabou, ainda não é o fim. Essa mensagem de hoje é para nos trazer a memória, é para nos trazer um despertamento, que não é o fim. Por mais difícil que possa estar a nossa condição, a tua condição nesse momento, seja qual for a situação que você encontra, o pecado que você cometeu, se arrependa e seja purificado, né, pelo sangue de Jesus. E tanto arrependimento como purificação trabalham juntos. E eu quero finalizar falando sobre essa integração de ambos. O arrependimento e a purificação são indissociáveis, né? Não tem como separar, não tem como dividir, não tem como impedir a ação dos dois juntos. São indissociáveis em uma vida cristã. Um leva ao outro de forma contínua. É uma relação intrínseca, porque são inseparáveis. Um faz parte da natureza do outro. E isso não depende de fatores, mas da própria essência. Então, o arrependimento e a purificação são indissociáveis. Nós aprendemos também que a integração de ambos produz mudança de vida. O verdadeiro arrependimento se manifesta através da mudança de atitudes, a qual é impulsionada pela purificação obtida através da graça de Deus. A integração de ambos exige uma busca por Deus, né, da nossa parte. O processo constante de arrependimento e purificação é essencial para a jornada da fé, mantendo a pessoa conectada a Deus e buscando viver de acordo com os seus ensinamentos. Meus irmãos, a palavra de Deus para a nossa manhã de hoje. Nós tivemos aí um período de pane elétrica aqui em casa, deu uma queda de energia, mas agora já restabeleceu o sinal, já restabeleceu tudo para a glória do Senhor Jesus. Então eu quero finalizar dizendo que o arrependimento genuíno, ele nos encaminha, nos direciona pelo processo da purificação, limpeza da alma, uma limpeza espiritual, e nos proporciona a regeneração e ao vislumbre do melhor de Deus sobre o pior de nós. Meu irmão, meu amigo, você que vai receber esta palavra, guarde-a dentro da tábua do teu coração. Coloque essa palavra em prática durante hoje. Façamos juntos uma autoanálise. Façamos juntos, um raio-x clínico para olhar áreas da nossa vida que talvez faz tempo que a gente não olha, faz tempo que a gente não se percebe, e talvez isso pode estar crescendo dentro de você, essa raiz de amargura, essa consequência do pecado, e você está achando que é outra coisa, quando na verdade é esse mal que está te afligindo. Mas tem cura para esse mal, como nós dissemos,
Jesus não veio para os que têm saúde. Ele mesmo disse que veio para aqueles que estão doentes, porque os sãos não precisam de médico. Ele não veio chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então hoje, vamos nos arrepender das nossas faltas. Faz uma autoanálise aí, vê aonde você falhou, o que você falou que entristeceu, e tente, traga para a tua vida esse arrependimento e seja purificado em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Segundo dia da nossa campanha de 21 dias. Hoje falamos um pouco sobre o arrependimento e a purificação como consequência desse arrependimento genuíno. Seja alcançado pelo Senhor e pela palavra do Senhor. Vamos orar? Soberano Deus, uma vez mais nós clamamos e suplicamos a Ti, apresentando ao Senhor as nossas questões, apresentando ao Senhor as nossas dores, apresentando ao Senhor as nossas faltas e as nossas falhas. Diante da palavra de hoje, Senhor Jesus, ministrada aqui nesse dia, segundo dia, sobre o arrependimento e sobre a purificação. Pai eterno, eu quero, juntamente com esse irmão que vai ouvir esta oração e certamente orar comigo, eu quero, Senhor Jesus, pedir perdão pelos meus pecados, pedir perdão pelas minhas faltas, pedir perdão pelos meus erros, pedir perdão pelas vezes que cedi à tentação, pedir perdão pelas vezes que não vigiei, pedir perdão pelas vezes, Senhor Jesus, que eu vacilei, porque a gente peca com as palavras, a gente peca com as ações, com as atitudes, a gente peca também com os pensamentos, Senhor Jesus. O pecado bate a nossa porta todos os dias da nossa vida, nos confrontando, apresentando para nós uma facilidade mentirosa, apresentando para nós uma falsa paz, um falso alívio, mas nós sabemos e entendemos que somente no Senhor, em uma vida de santidade, em uma vida de renúncia, em uma vida de arrependimento genuíno, é que vamos viver o melhor do Senhor, é que vamos alcançar o melhor do Senhor, é que vamos, Pai querido, ser tocados pelo Senhor, moldados e trabalhados. Pai eterno, nos ajude a vencer a nós mesmos e essa natureza tão viva e tão forte, Senhor Deus, que é, Pai querido, propícia para a carnalidade, propícia para a carne, para ceder o pecado. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Tem misericórdia da nossa alma, meu Pai. Recebe esta nossa adoração essa nossa oração como uma oração de arrependimento, onde estamos aqui nos arrependendo, apresentando, Pai querido, a nossa oração sincera. Bendito Deus, tudo aquilo que fizemos que entristeceu o Senhor e o Teu Santo Espírito, tudo aquilo que falamos que entristeceu o Senhor e o Teu Santo Espírito, em todos os lugares que fomos, que sabemos que entristecemos o Senhor e o Teu Santo Espírito, perdoa as nossas faltas, Senhor, perdoe os nossos erros, tem misericórdia de nós, e que este arrependimento, Senhor Jesus, venha produzir esta purificação, e quando formos purificados, nos purificando, que venhamos viver o novo do Senhor, que venhamos viver essa regeneração de alma, essa regeneração de espírito, essa regeneração de vida, essa regeneração de fé, essa regeneração, Pai querido, de alegria no espírito, essa regeneração de intimidade com o Senhor, e vislumbrarmos, Senhor Jesus, olharmos pela fé o Teu braço poderoso, o Teu braço fiel e justo, agindo em prol da nossa vida. Recebe o nosso clamor nesse segundo dia, Senhor, e continue nos dando força para os demais dias, para vencermos, Senhor, na Tua presença. Nos ajude e nos socorra, Senhor. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, compartilha este áudio. Convide mais um dos seus parentes, da sua casa, dos seus amigos, para participar conosco desta campanha de 21 dias. Eu sei que o Senhor fará coisas novas.
Eu sei que o Senhor fará coisas extraordinárias na nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.